Parte 1. O céu se abriu e ninguém estava preparado. Imagine acordar num deserto escaldante. Você não tem comida. Seus filhos choram de fome. A última refeição foi há 2 dias. O sol bate sem misericórdia. O horizonte é areia em todas as direções. Não há nada, literalmente nada, que indique que você vai sobreviver ao próximo amanhecer. Agora imagine que antes do sol nascer, você sai da sua tenda e vê o chão coberto. Uma substância branca, fina como geada, delicada como escamas, pontua cada metro do solo ao seu redor. Você nunca viu nada igual na vida. Ninguém na sua família viu. Ninguém na história do seu povo jamais descreveu algo assim. Isso não é ficção científica, não é lenda folclórica. Isso está registrado com detalhes precisos num dos livros mais antigos da humanidade, o livro de Êxodo. E o texto não apenas descreve o fenômeno, ele revela o propósito, as regras, as consequências e a profecia oculta por trás de cada grão que caiu do céu. Bem-vindo ao canal Mistério do Universo Bíblico, o lugar onde a palavra de Deus é aberta com rigor teológico, profundidade intelectual e um olhar que vai além da superfície. Hoje, você vai entrar fundo em Êxodo 16:4 e descobrir por que esse versículo carrega uma das revelações mais poderosas de toda a Escritura Sagrada. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vós, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia no seu dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Êxodo 16:4, ACF. Cada palavra desse versículo é uma camada de significado. Farei chover. Não enviarei. Não providenciarei. Mas farei chover. Como se o pão fosse precipitação climática. Como se o céu fosse um celeiro. Pão do céu. Uma categoria de alimento que não existe na taxonomia botânica, química ou culinária humana. Um pão sem farinha, sem forno, sem semente. E depois vem a parte que a maioria das pessoas ignora. Para que eu o prove. O maná não era apenas sustento. Era um teste. Um instrumento de diagnóstico espiritual. Deus não apenas alimentava. Ele observava como o povo respondia ao sustento. E o que ele viu mudou a narrativa de toda a jornada no deserto. Se você quer entender esse mistério antes de todo mundo, inscreve-se agora e ativa o sininho. Novas revelações toda semana. Parte 2. A fome que acusou. Contexto histórico-teológico. Êxodo 16:1-3. Para entender o maná, você precisa entender o estado emocional e espiritual do povo no momento em que ele caiu. Não era um povo alegre sendo presenteado por Deus. Era um povo revoltado, com raiva, com saudade de um lugar onde eram escravos. E isso muda tudo sobre como você lê a história. Êxodo 16:1 situa o cenário com precisão militar. Partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. No 15º dia do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. 15 dias após a saída. Metade do 1º mês fora da escravidão, e já queriam voltar. E murmurou toda a congregação dos filhos de Israel contra Moisés e contra Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartarmos. Êxodo 16:2-3, ACF. Observe a crueldade inconsciente dessa fala. O Egito, onde flagelavam as costas de trabalhadores, onde matavam bebês hebreus no Nilo, onde séculos de degradação foram acumulados, esse Egito é lembrado pela memória coletiva como o lugar das panelas de carne. A dor presente apagou a memória da dor passada. A fome no deserto parecia pior que a escravidão no Egito. Isso não é fraqueza incomum, é profundamente humano. O sofrimento imediato distorce nossa percepção da história. Quando estamos passando por algo difícil agora, a tendência é idealizar o passado, mesmo quando esse passado era objetivamente pior. O povo não estava sendo irracional, estava sendo humano, e Deus sabia disso. Mas a murmúrio tem um peso bíblico específico. Não é apenas reclamação, é desconfiança no caráter de Deus. É dizer implicitamente:
Você não é suficiente. Sua libertação não valeu a pena. Eu preferia a minha corrente à sua liberdade. E ainda assim, e aqui está o que vai te surpreender. Deus não responde com punição, responde com pão. Isso que você está prestes a descobrir sobre o maná vai mudar a forma como você lê a Bíblia. Inscreve-se agora e não perde o próximo vídeo. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, bate a meta de 10 likes agora. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. Parte 3. A substância impossível. O que era o maná? Êxodo 16, 13, 15 e 31. Números 11, 7 e 8. Chegou a hora de enfrentar a pergunta que os cientistas, teólogos e curiosos fazem há milênios. O que era, afinal, o maná? A Bíblia não evita a questão. Ela descreve o maná com uma riqueza de detalhes que não deixa espaço para ambiguidade, mas que ao mesmo tempo desafia qualquer tentativa de classificação natural. Êxodo 16, 14 diz: E quando o orvalho havia cessado de cair, eis que sobre a face do deserto havia uma coisa delgada e escamosa, delgada como a geada sobre a terra. 3 adjetivos de textura: delgada, escamosa, como geada. Não é sólido, não é líquido, não é névoa. É uma categoria intermediária, uma textura que a língua hebraica precisou comparar a elementos climáticos para tentar capturar. E quando os filhos de Israel o viram, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. E Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo 16, 15 ACF. A frase "que é isto?" em hebraico é manhu. E muitos estudiosos propõem que é daí que vem a palavra maná. O nome do alimento é literalmente uma pergunta. É um pão sem nome, porque não existe categoria para ele. A humanidade teve que inventar uma palavra nova para uma coisa nova que Deus criou. Números 11, 7 e 8 acrescenta ainda mais detalhes sensoriais. E o maná era como semente de coentro, e o seu aspecto como o aspecto do bedélio. O povo se espalhava e o colhia, e o moía entre mós, ou o pisava no almofariz, e o cozia em caldeiras, e fazia dele bolos. E o seu gosto era como o sabor de azeite fresco. Então ele tinha textura física suficiente para ser moído. Tinha sabor, tinha aparência específica. Êxodo 16, 31 compara o sabor a bolos com mel. Números 11 e 8 diz azeite fresco. As duas descrições não se contradizem. Revelam que o maná era versátil em sabor, dependendo da preparação, ou que diferentes famílias o descreveram com referências culinárias distintas. O Salmo 78, 24 e 25 chama o maná de grão do céu e pão dos poderosos, pão dos anjos, na tradução do hebraico Lechem Abirim. Você já ouviu falar do maná antes, mas nunca assim. Comenta aqui, o que te surpreendeu mais até agora? Parte 4. As regras do céu. As leis do maná. Êxodo 16, 16, 30. Obediência e teste. O maná não era apenas um alimento, era um sistema. Deus estabeleceu regras precisas para a coleta, o armazenamento e o uso do maná. E cada regra era um mecanismo de prova espiritual. Quem seguia as regras descobria algo sobre Deus. Quem desobedecia descobria algo sobre si mesmo. A primeira regra: a porção diária. Êxodo 16, 16 e 18. Esta é a palavra que o Senhor mandou. Colhei dele, cada um conforme o que puder comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Independente do esforço de cada colhedor, ao chegar à tenda, havia sempre exatamente a quantidade certa. Quem coletou muito não sobrou, quem coletou pouco não faltou. Um milagre embutido no próprio processo de distribuição. E colheram no manhã após manhã, cada um quanto podia comer. E quando o sol esquentava, derretia-se. Êxodo 16, 21, ACF. Segunda regra: não guardar para o dia seguinte. Êxodo 16, 19 e 20 é direto. E Moisés lhes disse: ninguém deixe nada para amanhã. Mas não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram para amanhã, e criou bichos e cheirou mal. Aqui, Deus introduz um princípio radical de dependência diária. Guardar era uma declaração de desconfiança. Era dizer:
Não tenho certeza que amanhã haverá mais. A terceira regra, e a mais reveladora, é a do sábado. Êxodo 16, 22, 26 descreve que no sexto dia deviam colher o dobro, porque no sétimo dia, o sábado, o maná não caía. Isso é teologicamente explosivo. O ritmo semanal do cosmos estava inscrito na natureza do próprio alimento. Deus havia criado um sistema alimentar que ensinava o sábado. A quarta prova foi a que mais expôs o coração humano. Alguns saíram no sábado para coletar maná e não encontraram nada. Êxodo 16, 27, 28. E aconteceu que, no sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O descanso não era opcional, era fé em ação. Essas revelações sobre o maná estão apenas começando. Inscreve-se agora. Tem muito mais vindo por aí e você não vai querer perder. Se você está curtindo essa jornada pelo texto bíblico, ajuda o canal a bater 10 likes. É só clicar no botão agora. Parte 5. A pausa do canal. Conectando com você, bloco de conexão com o público. Antes de continuar, preciso fazer uma pausa especial, porque esse canal não existe sem as pessoas que estão aqui toda semana, abrindo a palavra junto comigo, fazendo perguntas, deixando comentários que me movem profundamente. No último vídeo, 3 pessoas me marcaram de um jeito especial. O primeiro comentário que quero destacar é do Pedro Augusto Ferreira, de Campina Grande, Paraíba. Pedro escreveu: esse canal está mudando minha relação com a Bíblia. Eu lia o texto há 20 anos e nunca tinha percebido essas camadas. Pedro, obrigado. É exatamente para isso que esse canal existe. Um abraço especial para você, meu irmão. O segundo comentário veio da Rosana Cristina Albuquerque, de Curitiba, Paraná. Rosana disse: comecei a assistir por curiosidade e não consegui parar. Compartilhei com minha família toda. Rosana, você representa exatamente quem esse canal quer alcançar. Pessoas com sede de conhecimento real profundo, com base bíblica. Que Deus continue te revelando sua palavra de formas novas. E o terceiro foi do Márcio Henrique Tavares, de Belém do Pará. Márcio comentou: finalmente um canal que respeita minha inteligência e minha fé ao mesmo tempo. Márcio, essa frase me tocou fundo. É o nosso compromisso. Nunca simplificar demais, nunca inventar, sempre ancorar tudo no texto sagrado, com rigor e respeito. Valeu, Márcio. Se você também quer ser reconhecido aqui, deixa seu comentário com sua cidade. Toda semana eu leio tudo. E quando sua mensagem me tocar o coração, você vai aparecer aqui, do mesmo jeito que Pedro, Rosana e Márcio apareceram hoje. Essa comunidade é feita de pessoas reais, com fé real, buscando respostas reais. Agora me diz nos comentários, você sabia que o maná desaparecia quando o sol esquentava? Isso te surpreendeu? Comenta. Parte 6. A pergunta que divide tudo. A questão controversa. O teste da fé. Salmo 78, João 6. Agora chegamos ao ponto de maior tensão deste roteiro. E eu preciso que você preste atenção, porque vou fazer uma pergunta que, à primeira vista, parece ter uma resposta óbvia. Mas a resposta óbvia está errada. Aqui vai a pergunta. O povo que recebeu o maná era um povo de fé? A resposta imediata de qualquer pessoa religiosa seria sim, claro. Eles viram milagres, cruzaram o Mar Vermelho, comeram pão caído do céu, beberam água de uma rocha. Como poderiam não ser de fé? Mas o Salmo 78, escrito séculos depois sobre exatamente esse período, dá uma resposta que inverte tudo. Ouça o que diz o versículo 22. Porquanto não creram em Deus e não confiaram na sua salvação. E o versículo 32. Com tudo isso, pecaram ainda e não creram nas suas maravilhas. Eles receberam o maná, comeram o maná e não creram. E ainda que havia dado ordens às nuvens de cima e tinha aberto as portas dos céus, fez chover sobre eles maná para comerem e lhes deu o trigo do céu. O homem comeu o pão dos poderosos, enviou-lhes comida até a saciedade.
Salmo 78, 23, 25, ACF. Então a resposta correta à pergunta é: não. O povo que recebeu o maná, na sua maioria, não era de fé, mesmo enquanto comia o pão milagroso. E isso é devastador e iluminador ao mesmo tempo, porque demonstra que o milagre em si não produz fé. Ver um prodígio não te transforma automaticamente. A fé bíblica não é produzida pela visão de milagres. É produzida pelo encontro com a palavra e pela escolha deliberada de confiar. Romanos 10:17 afirma: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não pela visão de maravilhas. O povo viu maravilhas por 40 anos e morreu no deserto sem entrar na terra prometida, exatamente porque a fé que eles tinham era fé visual, não fé de coração. E essa realidade ecoa diretamente no Novo Testamento. Em João 6, após Jesus multiplicar os pães, a multidão foi atrás dele, e Jesus lhes disse algo chocante: em verdade vos digo, procurais-me não por haverdes visto sinais, mas por haverdes comido dos pães e vos haverdes fartado. Eles buscavam o pão, não o pão. E aí Jesus introduz o conceito revolucionário do pão da vida. Se esse conteúdo está te revelando coisas que você nunca tinha visto antes, inscreve-se agora e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Parte 7. O maná e Jesus, a profecia escondida. Agora entramos na dimensão mais profunda de toda esta narrativa. Porque o maná de Êxodo 16 não é apenas história, não é apenas milagre, é tipologia, é uma sombra projetada para o futuro, uma imagem que Deus colocou no deserto para que 1500 anos depois, quando o pão verdadeiro chegasse, as pessoas pudessem reconhecê-lo. Em João 6, a multidão desafiou Jesus com exatamente esse argumento. Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Eles usaram o maná como prova de que Moisés era superior, mas Jesus inverteu o argumento com uma correção teológica precisa e impactante. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João 6,32. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:33, 35 ACF. Observe a estrutura tipológica com precisão. O maná vinha do céu. Jesus desceu do céu. O maná alimentava fisicamente. Jesus alimenta espiritualmente. O maná era colhido diariamente. Jesus é buscado diariamente na oração e na palavra. O maná desaparecia ao sol. Jesus nunca perece. Os que comeram o maná morreram. Quem crê em Jesus tem vida eterna. Jesus intensificou ainda mais em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, pela vida do mundo. O maná nunca poderia dar vida eterna. Era sustento temporário para uma jornada temporária. O pão da vida é sustento eterno para uma jornada eterna. E há um detalhe técnico no texto que muitos ignoram. Êxodo 16, 33, 34 ordena que um homer de maná seja guardado numa vasilha e colocado diante do testemunho, ou seja, na arca da aliança, no lugar mais santo do tabernáculo. O maná, que não deveria ser guardado de um dia para o outro, foi preservado por séculos dentro da arca, porque era testemunho, era memorial, era a prova física de que Deus sustenta seu povo. E a arca com o maná é um dos tipos mais ricos de Cristo na Escritura. Chegamos num ponto de virada desse vídeo. Se você está vendo a profundidade desse texto, bate 10 likes. Vamos chegar em mais pessoas com essa mensagem. Parte 8. O que o maná tem a dizer para você hoje? Chegamos à última parte desta jornada. E quero que você perceba que tudo o que discutimos até aqui, a fome no deserto, a substância impossível, as regras do céu, a tipologia de Cristo, culmina numa promessa que está no último livro da Bíblia e que ainda não foi cumprida. Isso significa que o maná ainda está no futuro de quem crê. Apocalipse 2,17
traz uma promessa dada por Jesus à igreja de Pérgamo. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito, que ninguém sabe senão aquele que o recebe. O maná escondido, não o maná do deserto. Esse foi consumido, mas um maná celestial, reservado, escondido para os que vencerem. O arco narrativo da Bíblia sobre o pão é impressionante. Começa com Adão condenado a comer o pão com o suor do seu rosto, Gênesis 3:19. Passa pelo maná gratuito do deserto, em Êxodo 16, converge em Jesus como pão da vida, em João 6, e termina com o maná escondido prometido aos vencedores em Apocalipse 2. O pão é uma das mais ricas metáforas teológicas da Escritura inteira. Dê-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6:11, ACF. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar com essa frase, ele estava fazendo uma conexão direta com o maná. Hoje, a dependência diária. Nosso, comunitário, não individualista. Pão, sustento essencial, não luxo. De cada dia, como o homer de maná, suficiente para o dia presente. O maná de Êxodo 16 moldou a teologia do Pai Nosso. O que o maná tem a dizer para você hoje? Ele diz que Deus é fiel quando o horizonte está vazio, que o sustento de amanhã não depende do que você acumulou ontem, que a obediência nas pequenas coisas, como a coleta diária, o respeito ao sábado, revela a condição do coração, que o milagre visível não é suficiente se o coração não cede, e que há um pão que satisfaz não apenas o corpo, mas a alma imortal. Se você chegou até aqui, você não assistiu apenas a um vídeo. Você percorreu um caminho de fé que vai do deserto da escravidão ao céu da promessa. E talvez hoje, assim como os filhos de Israel ao amanhecer, você precise olhar para o chão ao seu redor e perguntar: Manhu, que é isto? Porque Deus pode estar providenciando exatamente o que você precisa, de formas que sua mente ainda não está categorizada para reconhecer. Inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana tem uma nova revelação como essa, e quem chega antes entende mais. O maná durou 40 anos, o tempo exato da jornada. Josué 5:12 registra com simplicidade que, assim que o povo pisou na terra prometida e comeu dos frutos da terra, cessou o maná. O sustento sobrenatural cessa quando o propósito da jornada foi cumprido. Mas enquanto você ainda está no caminho, o céu continua sendo sua fonte. Obrigado por ter ficado até o final desta jornada. Isso não é pouca coisa. Em um mundo de atenção fragmentada, você escolheu passar esse tempo abrindo a palavra de Deus com profundidade. Isso diz muito sobre quem você é. Se este vídeo te tocou, te desafiou ou te revelou algo novo, compartilha com alguém que precisa dessa perspectiva. A palavra de Deus não foi feita para ficar fechada. Ela foi feita para circular, para alimentar, para transformar. Como o maná, ela vem do alto. E como o maná, ela é suficiente para cada dia da sua jornada. Que é isto? Manhu? Às vezes a pergunta certa é o começo da fé. Até o próximo mistério. Deus te guarde.